Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Jó. Jó capítulo 1. Leremos do versículo 6 até o versículo de número 22 e todo o capítulo 2. Livro de Jó, fácil de ser encontrado aí, antes do livro de Salmos. Capítulo de número 1, vamos ler do versículo 6 até o versículo 22. E do capítulo 2, nós iremos ler todo o capítulo. Diz assim a santa, poderosa, maravilhosa palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus, ou Jó de fato teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe, ou com bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os salbeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Gostaria que a igreja lesse, por favor, os versículos 21 e 22. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
ele conservou a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram, e juntamente condoer-se dele, consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Senhor, nos ajude a pedir tua palavra, que também seja um tempo de edificação. Me capacite mais uma vez para expô-la com fidelidade, e também a tua igreja para ouvir a tua voz e guardá-la em seus corações. Abençoe cada um irmão presente aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Ariano Suassuna, um conhecido filósofo e poeta, um dia escrevendo sobre o mal, ele fez o seguinte poema: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? O poema de Suassuna, ele revela a angústia do homem que deseja conhecer esse mundo criado por Deus. E uma dessas angústias é exatamente o problema do mal, pois a sua origem básica não é explicada, e isso não significa que o caos que nós vivemos nesse mundo não tem nenhuma explicação. O pecado é uma dessas explicações. Por que nós sofremos tanto? Por que passamos por tantas angústias? Porque vivemos em um mundo caído. Mas sempre haverá aquela pergunta básica: de onde o mal veio? Como que ele surgiu? E para essas perguntas a Bíblia não apresenta nenhuma resposta sobre a origem do mal, mas revela as suas consequências. Queridos, o texto que nós acabamos de ler relata 2 cenas trágicas, onde um homem chamado Jó teve a sua vida arrasada diante de tamanhas perdas. E na mensagem anterior a desta série, vimos que o texto ele termina com uma cena maravilhosa. O capítulo 1 de Jó, versículo 5, termina com Jó reunidos ali com os seus filhos, adorando a Deus e desfrutando de todo o bem que Deus concedeu a eles. Mas quando avançamos um pouco, e a partir do versículo 6, vemos que o cenário ele muda rapidamente. Aquela família linda e harmoniosa não existe mais. E toda aquela riqueza com abundância de bens desmoronou.
O livro de Jó, como foi tratado anteriormente, faz parte de um bloco de livros chamado Livros de Sabedoria. E são nesses livros que Deus, ao inspirar homens santos, revelou a sua sabedoria para que pudéssemos entender como que as coisas realmente são. Depois da queda e de sermos afetados pelo pecado, Deus, Ele nos oferece esses livros como Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, Salmos, para mostrar o real significado das coisas neste mundo criado por Ele e que foi grandemente afetado pelo pecado depois da queda dos nossos pais, Adão e Eva. E aqui eu quero repetir novamente o propósito, o que eu encontrei desse livro de uma forma bem geral. O livro de Jó, ele nos encoraja a viver em total dependência do Senhor e crer que Ele é um Deus justo em sua soberana vontade. Jó nos leva a crer que existe um Deus justo em sua soberana vontade. E eu disse aos irmãos também que eu iria trabalhar esta série em 3 perspectivas. A primeira, que já foi, que é antes do dia mau, a vida de Jó antes do dia mau chegar. E hoje nós veremos a segunda parte desta série, que é exatamente durante o dia mau. Como Jó se comportou quando o mal sobreveio sobre a sua casa. Nessa noite, queridos, o tema que eu desejo abordar é Jó, um homem aprovado. Jó, um homem aprovado. Mesmo diante das terríveis provações, Jó perseverou e não abandonou o seu Deus soberano. Em primeiro lugar, eu quero ver com os irmãos que Jó, ele é aprovado pelo Senhor. Jó, ele é aprovado pelo Senhor. E a primeira coisa que nós observamos aqui, queridos, quando lemos o capítulo 1, a partir do versículo 6, é que o cenário muda totalmente. O autor, ele está relatando o que acontece na terra e agora transporta os leitores até o céu juntamente com ele. E ele passa agora um cenário, algo que está acontecendo nos céus, e quem está na terra não está sabendo nada do que está acontecendo lá nessa congregação celestial, onde os filhos de Deus se apresentavam diante dele. E o texto diz, a partir do versículo 6, que essa congregação ela é formada pelos filhos de Deus, que vieram se apresentar diante dele. E os filhos de Deus aqui nós devemos entender como seres celestiais, ou anjos, criaturas do Senhor. E anjos, nós sabemos que eles são servos do Senhor, ministros do Senhor, para fazer exatamente o que Ele lhes ordena. E nesses dias, queridos, vieram os filhos de Deus para se apresentar, como diz aqui o texto. Não diz que dia foi esse, apenas que houve um dia. Está relatando o que aconteceu exatamente lá nos céus. Eles se apresentaram diante de Deus para apresentar as suas atividades, dar satisfação do que exatamente o que eles estão fazendo na terra. E eles relatavam ali os seus trabalhos e também recebiam ordens. E vemos algo parecido também em textos como Salmo 82, versículo 1, e 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 até o 22, onde o Senhor, ele está sentado diante do trono e há ali um conselho celestial diante dele para apresentar-se ali e também prestar adoração. E esta cena, queridos, nos ensina que Deus, diante de todo o universo, ele continua sendo o Rei soberano. Essa cena também nos ensina que existem de fato seres celestiais, espirituais, que são ordenados por Deus para cumprirem os seus propósitos. De fato, os anjos existem e eles estão diante do Senhor recebendo as suas ordens. Mas diante desse conselho, há ali um personagem que chama a nossa atenção. Diante da presença de Deus também está Satanás. E de acordo com o texto hebraico, que geralmente quando cita algum nome, não é como o português que usa um artigo para se referir a um nome, a um substantivo. Geralmente vem sem artigo. Mas aqui o nome de Satanás, ele vem acompanhado de um artigo, indicando o quê? Satanás, ele é um título. E o nome Satanás significa opositor. Alguém que se opõe à lei. Então Satanás é esse que se opõe à lei de Deus.
E ele cumpre o seu papel de enganador e de acusador. E parece que quando nós lemos a Bíblia de uma forma superficial assim, parece que Satanás ele tem o papel de ficar nos acusando diante de Deus. Mas de acordo com a resposta de Satanás a Deus, ele não se encaixa nessa função. Ele se encaixa mais como um perturbador. Aquele que é um opositor ferrenho de tudo aquilo que é bom e reto. Este é Satanás. E Satanás, queridos, ele é um anjo caído. E às vezes nós pensamos que os anjos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e não são. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus são os homens. Nós temos o privilégio de ter alguns atributos comunicáveis de Deus, como o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão, a santidade, atributos que ele comunicou a nós. Mas aos anjos, ele não comunicou os seus atributos de uma forma a ser chamado de imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que o diabo, ele caiu dessa função de mensageiro, se tornando Satanás, o opositor. E então, diante disso, nós podemos afirmar que não há no diabo, não há nele, nenhum traço da imagem de Deus, que é evidente nos homens, mesmo depois que eles caíram em pecado. Mesmo o homem sendo pecador, ele consegue amar o próximo. Mesmo o homem sendo pecador, ele consegue tratar bem o próximo e agir com misericórdia. Mas em Satanás, meus irmãos, não há nenhum relacionamento amoroso. Não há nenhum apreço pelo bem ou beleza. Não há misericórdia, não há honra, não há lado bom ou atos redentores em Satanás. Ele é descrito pelas Escrituras como totalmente malevolente, como um ser hostil a tudo que Deus é e faz. Ele é um mentiroso, um assassino incansável, violento, impiedosamente cruel, traidor, pervertido, destruidor, maligno e condenado. Estes são os atributos de Satanás. Um ser totalmente mau. Mas o que não podemos deixar passar despercebido aqui nesta cena é que mesmo sendo um anjo caído, ele está debaixo da autoridade de Deus. E ele não pode fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus, sem a permissão do Senhor. E esse diálogo, irmãos, interessante, é que quem começa a conversa com Satanás é o próprio Deus. É o próprio Senhor. E diz: de onde você vem? De onde vens? Ele dá aquela resposta vazia: não, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor faz que Satanás note Jó. E Deus diz: você viu o meu servo Jó? Versículo 8. E o Senhor então diz ali as características de Jó. Jó, porque ninguém há na terra como ele, semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, o Senhor está aqui demonstrando para nós que é possível, mesmo neste mundo caído, existir homens que vivem aqui nessa terra uma vida justa e irrepreensível. Jó era um orgulho para Deus, assim como um filho bom é o orgulho para o seu pai. E o Senhor fala com prazer de Jó: Jó, ele é o meu servo. E que esse título, irmãos, revela que Jó, ele era um seguidor fiel e obediente do Senhor. Jó era verdadeiramente justo. E Deus aqui está confirmando, de fato, as características que nós encontramos no início deste livro, quando o autor fala que Jó era um homem íntegro e justo e se desviava do mal. É interessante a gente pensar nisso, quando formos abordarmos aqui outros capítulos com a graça de Deus. Mas nos próximos versículos nós vemos Satanás cumprindo ali o seu papel, fazendo o seu papel de opositor, aquele que não acredita que é impossível para o homem viver aqui uma vida reta e justa. E ele diz: em outras palavras, eu acho que não é não. E aqui Satanás, ele diz ao Senhor o seu plano, a partir do versículo 9. Ele vai dizer: então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó de fato teme a Deus? O Senhor abençoa a casa dele, o Senhor abençoou ele com vários filhos, é um homem rico, mais rico do Oriente,
esse homem só te serve por causa dos bens que o Senhor deu a ele. Mas faz algo, tira tudo o que ele tem, e vamos ver se ele não irá blasfemar em tua face. Faça isso. Queridos, se o propósito de Deus é provar, mostrar que existe de fato na terra um homem justo e íntegro que teme a Deus, Satanás quer fazer o contrário. Ele quer demonstrar que Jó só era fiel a Deus por causa das suas posses, por causa dos seus bens. E qual é a resposta de Deus para Satanás? Tudo bem, pode executar o seu plano, você está autorizado, pode fazer isso. Deus está dizendo a Satanás que ele pode fazer o seu plano, mas não pode tocar na vida dele. E preste atenção, meus irmãos, Deus não está confirmando a fala de Satanás. Deus não está dizendo que Satanás está certo, que de fato Jó não adora a Deus apenas por causa dos bens, de forma alguma. Deus apenas está dando a ele a ordem de executar o seu plano. Isso é um choque para nós, pelo menos para mim, quando eu li Jó pela primeira vez. Ué, como assim? O que aconteceu? Porque Jó é um homem bom, é um homem justo, e de acordo com o livro de Provérbios, o justo prospera, tudo acontece bem na sua vida. Por que Deus permite Jó passar por tanto sofrimento? Não porque Deus precisasse de alguma prova de Jó. Porque, queridos, o testemunho do Senhor é fiel. Você acha que quando Deus ele fala algo, ele fala sem a certeza de que fato é? Será que Deus tem alguma dúvida e fala, Jó é um servo fiel, mas será que é mesmo? Deus não tem essa dúvida. Ele fala com certeza. É por isso que Jó, antes mesmo da aprovação, ele já é aprovado por Deus. Você já viu algo dessa forma? Você já fez alguma prova e falou, essa prova aí eu tive de letra. Pode deixar comigo. Você faz a prova todo feliz, quando recebe a nota, 3. Como assim? Estava tão confiante, você já estava aprovado antes mesmo de fazer a prova. Não, isso aí eu faço tranquilo. Né? Às vezes eu faço algumas provas assim no seminário. Quando vou ver, rapaz, eu não estava com tanta certeza não. Jó, ele já entra nessa prova sendo aprovado por Deus. Lá em casa nós gostamos muito daquele reality show, né? Masterchef. E nós percebemos que quando um participante fala que sabe fazer o prato, que tem confiança, a gente já fala, olha, isso aí vai se dar mal. Porque está falando que sabe, mas você vai ver se ele não vai para a prova de eliminação. Então nós ficamos assim na torcida, né? E antes da prova ele é confiante. Não, essa prova eu tiro de letra, desde pequeno eu faço isso em casa. Quando chega a hora da prova, as coisas começam a dar errado, e a pessoa vai para a prova de eliminação, mesmo sabendo fazer o prato. E queridos, o cenário com Jó é totalmente diferente. O Senhor já aprovou Jó, antes mesmo dele passar pela provação. Você pode ir, Satanás, mas você, usando a expressão popular, você vai quebrar a sua cara quando você perceber que Jó de fato me adora, não por causa dos bens, mas com sinceridade. Então, diante dos céus, diante do Senhor, Jó é um homem aprovado. Mas agora, a partir da segunda cena que o livro aqui, que o texto nos leva, Jó agora ele também será aprovado diante dos homens. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Jó, ele é aprovado diante dos homens. Vemos que depois de receber o sinal positivo de Deus, Satanás ele não perde tempo. O que acontece? Ele sai da presença do Senhor, conforme aí o versículo 12. E quando nós lemos, queridos, o versículo 13 e o versículo 14, percebemos que Jó, ele não tem nenhum conhecimento do diálogo, do que aconteceu nos céus. Esse diálogo aqui, apenas quem teve acesso foi o autor deste livro, que não foi Jó. Algumas partes ele escreveu, mas quem compilou todos esses discursos e organizou esse livro foi muitos anos depois da vida de Jó. Então o autor, como um homem inspirado por Deus para escrever a sua palavra, ele recebeu de Deus essa revelação do que aconteceu no céu. Mas Jó não está sabendo nada. E observa os versículos 13 e 14, que Jó está vivendo uma vida normal com seus filhos.
Os seus filhos estavam fazendo as suas atividades rotineiras, eles estavam celebrando a Deus, estavam festejando, adorando ali a Deus, Jó, juntamente com os seus filhos, porque, conforme nós vimos na mensagem anterior, Jó todos os dias oferecia holocaustos e adorava ao Senhor. Então esse dia não foi diferente. Jó já tinha prestado ali os holocaustos diante do Senhor, os seus filhos estavam lá se alegrando, comendo e bebendo, e a presença do vinho aqui, queridos, significa também alegria. Naquela casa havia alegria, como naquela festa lá, onde o Senhor Jesus faz o seu primeiro milagre, aquele casamento, que uma festa sem um vinho representava uma festa sem alegria. Então o vinho aqui, ele representa isso, a alegria. Eles comiam e bebiam, estavam alegres. Os seus servos estavam trabalhando no campo normalmente, e de repente, não sabendo do que aconteceu nos céus, a vida de Jó muda. E aqui, meus queridos, o dia mau chega para Jó. E causa um espanto, porque esse dia chega com dois tipos de desastres: o desastre natural e o desastre causado também pelos homens. O primeiro desastre que acontece na vida de Jó, a primeira prova é que ele perde de uma vez só seus servos, conforme aí o versículo 15, versículo 14 e 15, e também as jumentas que passeam junto a eles. Essa é a primeira perda de Jó. Isso não aconteceu, aconteceu uma semana, depois da outra semana aconteceu outra coisa. Como você, quando seu carro quebra, geralmente quebra uma coisa atrás da outra. Quebrou, aí vai aparecendo, mexendo, aparecendo outras coisas. Assim foi com Jó. Perdeu ali suas jumentas. Logo em seguida, rapidamente chegou a notícia, agora um desastre natural. Fogo de Deus caiu dos céus. E esse fogo de Deus aqui representa um raio. Só que esse raio foi de tamanha proporção, queridos, que foi capaz de consumir as ovelhas e os servos de Jó. E só um escapou para contar a tragédia. De repente, quando um falava, chegou o outro. Jó, os caldeus, naquela época, eram conhecidos pelas suas, por serem homens maus. Eles levaram os camelos e também mataram alguns servos. Só eu sobrei. E por último, queridos, chega aqui uma notícia que Jó não queria receber. Todos os seus filhos morreram. Você já imaginou recebendo todas essas notícias em uma manhã? No período da tarde? Ah não, Jó é um mito. Jó não aconteceu de fato. De fato aconteceu. Houve um homem na terra de Uz chamado Jó. E os céus desabaram sobre a sua cabeça. E a dor desse homem, irmãos, é algo assim que eu não consigo imaginar. Se perder um filho já causa dor, imagine você perder todos os seus filhos, seus 10 filhos, de uma vez só. E a sua atitude diante dos desastres é uma atitude esperada de um homem como Jó. Não era para ser diferente. Se Deus falou que esse homem é justo, se Deus falou que esse homem é reto, se Deus falou que esse homem é íntegro, a atitude de Jó não poderia ser outra. É uma atitude de adoração. Mas primeiro, como todo ser humano, ele rasga a sua túnica. Ele raspa a sua cabeça, que era tipo uma tradição daquela época, quando vinha uma notícia triste ou luto, eles raspavam a cabeça como um sinal de angústia, de dor e de aflição. E ele expressa o seu sentimento com dor, com atitudes, mas também com palavras. E aqui, meus irmãos, nós temos a expressão, e guarde bem isso, nós temos a expressão mais nobre de um homem que reconhece a soberania de Deus. Muitas filosofias desse mundo são usadas para explicar o caos desse mundo. Os ateus, para eles, Deus não existe, então tudo acontece por causa do acaso. Eu bati o carro, foi o acaso. Está acontecendo isso na minha vida, foi o acaso. Eu conheci uma pessoa, foi o acaso. Não é porque existe um Deus, é porque o universo funciona dessa forma. Para uma pessoa politeísta que crê em muitos deuses, o caos no mundo acontece, os sofrimentos acontecem, porque os deuses maus estão dominando o mundo. Para os
que seguem a linha do deísmo aberto, aqueles que creem que o mundo foi criado por Deus, mas que ele não tem domínio sobre as coisas, que ele não consegue prever o futuro, é por isso que as coisas acontecem. As coisas acontecem, mas Deus não sabe de nada. Deus, ele só criou o mundo, mas ele não é soberano. Mas, queridos, para nós que somos cristãos, nada acontece por acaso. Nada. Nós cremos apenas que existe um único Deus que criou o mundo e governa soberanamente sobre todas as coisas. E por mais que seja difícil de dizer, todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. E se a nossa posição for outra, nós estamos seguindo as filosofias desse mundo. Porque a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Todas as coisas acontecem. E se perdemos, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa posição não pode ser outra. A nossa confissão não pode ser moldada pelo mundo. Jó não pergunta por que Deus. Na verdade, quando vemos os autores bíblicos sofrendo, não há nenhum questionamento dizendo, Deus, por quê? Mas Senhor, até quando? Porque isso está acontecendo com a permissão do Senhor. Até quando o Senhor estará pesando a sua mão sobre mim? Até quando eu estarei passando por isso? Porque ele crê que a sua vida é dominada por Deus. Jó não culpa os salteadores. Isso aconteceu porque aqueles homens são maus. Jó não culpou os seus servos. Vocês foram incompetentes, não cuidaram dos meus filhos. Não, Jó não atribui nenhuma culpa a Satanás. Quem Jó vê como causador de tudo isso? O Senhor. Observe comigo o versículo de número 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. 3 vezes, em apenas um versículo, Jó cita o nome de Deus, do Senhor. 3 vezes. Reconhecendo que a sua vida está no controle de Deus. E aqui, queridos, vamos para a segunda cena, que é o capítulo 2, onde acontece, a maioria aqui dos versículos, a mesma situação. Há novamente ali a congregação celestial, os filhos de Deus estão se apresentando, e novamente lá está Satanás. E Deus fala, e aí, de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passar por ela. Você viu, Jó? Mesmo você me incitando a tocar na vida dele, ele não blasfemou contra mim. Ele não pecou. E aqui, queridos, não significa que Satanás induziu Deus a fazer isso. Aqui é o Senhor reconhecendo que isso foi feito com a autoridade dele. E aí Satanás, como um ser mau, como eu já falei antes um pouco aqui, as características de Satanás, ele fala, não foi suficiente. Pele por pele. Essa expressão significa, ele só fez isso para livrar a pele dele. Porque se ele blasfemasse contra o Senhor, ele ia perder a vida dele. Agora eu quero ver o Senhor tocar na saúde dele para ver se ele não blasfema na tua face. E mais uma vez, o Senhor, ele diz, pode ir lá. A vida, ele está em teu poder, menos você não pode tocar na vida dele. E, queridos, esse ponto é crucial porque Satanás não desiste de provar os servos do Senhor. E às vezes ele é instrumento de Deus para isso, como foi aqui na vida de Jó. E é a única vez que Satanás é citado aqui. Ele não é mais citado. Para mostrar que em nossa vida, não devemos acordar preocupados com o que Satanás está fazendo. Satanás está contra mim, fizeram uma macumba contra mim. Que crente é esse? Que preocupação é essa? O Senhor está sobre o governo da sua vida. A única preocupação de Jó agora é saber por que esse mal veio sobre mim. Mas ele tem a certeza de que foi com a permissão do Senhor.
E aqui, meus queridos, os versículos 7 e o versículo 8 são duros de ler. E conforme o livro, eu quero induzir você a ler o livro de Jó. E você vai perceber que em cada diálogo ele vai expressando o seu sofrimento. E segundo esses relatos do próprio Jó, o seu corpo coçava de uma forma dolorosa. Ele foi desfigurado, seus amigos não o reconheceram. Já viu alguém ficar assim tão ferido ao ponto de não ser reconhecível? Queridos, as feridas de Jó eram purulentas, cheias de crosta, elas rachavam e saíam secreções. Ele relata isso. As suas feridas eram infectadas com vermes, ele relata isso. Ele tinha febre, calafrios, a sua pele escureceu, ficou enrugada, ele tinha falta de sono, tinha delírio, asfixia, mau hálito, magreza e uma dor agoniante por todo o corpo. Se não bastasse o seu sofrimento, versículo 9 e 10, aparece aí outro personagem na cena, a sua mulher. Meus irmãos, a parte frágil do homem é a mulher. Se mexeu com a mulher, aí a coisa já é diferente. Às vezes mexe com os filhos, até mesmo com a nossa reputação, mas se mexeu com a mulher, aí a coisa muda. E Satanás, ele usa exatamente essa parte frágil do homem. Eu falo frágil, não é questão de fraqueza, mas que a mulher, ela tem esse controle sobre o homem, né? O homem bate no peito, não, quem manda lá em casa sou eu, não sei. Né? A gente sabe como é que é a realidade. Mas chega nesse ponto de Jó, e a mulher dele fala, você ainda está com essa integridade? Olha o que aconteceu. Irmãos, era o único membro da família de Jó. E o único membro fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Tudo o que Satanás queria. Mas a resposta de Jó é tudo aquilo que Satanás não queria ouvir. E ele diz, ele repreende a sua mulher, a partir aí do versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó, ele não pecou. E essa notícia correu por toda a região, com certeza. Jó era o mais rico, era o mais famoso, e seus amigos vieram. E aqui alguns comentaristas chegam a dizer que é a única atitude correta dos amigos de Jó, ficar com a boca fechada. Porque depois eles começam com acusações graves diante de Jó. E eles ficam em silêncio por ver a dor do seu amigo. Jó antes tinha uma casa, quase um palácio. Agora ele estava fora da cidade, sentado em cinzas. E essa cena, meus queridos, nos leva também a Cristo. Porque Cristo, ele é um ser absolutamente justo, absolutamente santo. Ele não merecia carregar a nossa culpa naquela cruz. Ele não merecia carregar a nossa dor, ele não merecia carregar o nosso sofrimento, mas sendo Deus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por que ele fez isso? Porque o sangue dos animais não era suficiente para cobrir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Os holocaustos que Jó ofereciam eram insuficientes para perdoar os seus pecados, não removia os pecados. Por isso que ele veio, sofreu a nossa dor, passou por todo esse sofrimento aqui na terra, para que pudéssemos ter, querido, a vida eterna, para sofrer a nossa morte. E aqueles que não creem em Cristo como esse único e suficiente Salvador, infelizmente cairá sobre eles, a condenação dos seus pecados.
a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Por isso o tamanho sofrimento. Por isso que ele gritou naquela cruz: Pai, por que me abandonaste? Por isso que ele suou sangue, antes mesmo do seu sofrimento. Por isso que ele também foi desfigurado. E a causa dessa desfiguração está aqui em pé nesse púlpito, também sentado nesse banco. Nós fomos a causa disso. Mas ele não fez isso reclamando. Ele não fez isso questionando, como veremos Jó questionando a Deus. Por que, Senhor? Ele foi ao seu sofrimento calado, mudo, como uma ovelha vai ao matadouro. Meus irmãos, o sofrimento de Jó, como veremos mais à frente, foi benéfico para ele. E o sofrimento de Cristo também foi benéfico para todos nós. Porque a partir de Cristo e a partir do seu sofrimento, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero finalizar dizendo que não existe um tratamento instantâneo para o luto, para a dor. Um aconselhamento não resolve de imediato a dor de alguém. Um tapinha nas costas também não resolve. E diante do problema do mal que nós temos nesse mundo, Deus, ele nos oferece um livro com 42 capítulos. Por quê? Por que Deus usa um livro tão grande para falar de sofrimento? Exatamente, queridos, para nos ensinar que não existe uma solução rápida para a dor. Não podemos resolver o sofrimento apenas indo em consultas. Não resolve de uma forma rápida. A dor é um processo. E vemos isso na vida de Jó. Ele passando por esse processo do luto, por esse processo da dor. Queridos, o mal vai nos afligir. Ele vai nos fazer chorar e lamentar. Ele nos deixará prostrado e gritaremos de dor e às vezes de raiva também. Mas sabe o que é glorioso? É que esse livro que nós temos aqui, ele nos oferece as palavras certas para que possamos usar na hora do sofrimento. Ele oferece palavras como: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele oferece palavras como: receberíamos de Deus somente o bem e não o mal? Ele nos ajuda a passar pela dor. Mas eu quero também anunciar que o mal não será para sempre. E naquele grande dia ele será vencido. Já está vencido, né? Será apenas uma declaração da derrota dele. Viveremos para sempre com Cristo. Amados, diante disso eu quero fazer aqui 4 aplicações bem rápidas. Primeiro, creia também no Deus soberano. Nós gostamos de crer no Deus da bênção, né? No Deus do carro próprio, no Deus da casa própria. Nós gostamos disso. Como é bom crer em um Deus assim. Mas por que nós também não cremos em um Deus soberano? Que governa todas as coisas, que tem a sua vida na palma das suas mãos. Um dos ramos da teologia arminiana diz que o homem tem a caneta da sua história. E que pode escrever, tomar de Deus a caneta e escrever da forma que ele quiser. Nada disso. Porque nós gostamos, né, de crer em um Deus só da bênção, mas não gostamos de crer no Deus soberano. E Deus, ele é soberano. Queira você sim ou não, ele é soberano. Meus irmãos, em segundo lugar, tenha sua fé alicerçada em Cristo. Nós vivemos em um mundo caído e qualquer dia pode chegar o dia mau para nós. Então, por isso, tenha sua fé alicerçada no Senhor. Creia no Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida. Para quando chegar esses momentos, você conseguir passar por eles firmes na rocha que é Cristo. Eu tenho aqui a certeza em dizer que crente que não lê a Bíblia e que não ora é presa fácil para o inimigo. Crente que não lê a Bíblia e não ora, quando chegar o dia mau, a primeira coisa que você vai fazer será blasfemar e virar as costas para Deus e ir para este mundo. Estamos cheios de pessoas assim no mundo, porque não tem a sua fé alicerçada em Cristo. Não se orgulhe do que você tem. Não se orgulhe. Tudo isso vem das mãos do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. Por que eu vou ter orgulho daquilo que Ele me deu para administrar?
irei administrar com zelo, irei cuidar de tudo aquilo que Ele me deu, mas com o entendimento que tudo é dEle e que isso não venha tomar o meu coração. E por último, queridos, cuidado. O nosso adversário, Satanás, esse ser, está em nosso derredor, buscando uma falha. Tinha um irmão lá na Bahia que ele falava, olha, Satanás não precisa de uma porta aberta, ele precisa só de uma brechinha para colocar o dedo assim, e quando você vê, já está no sofá sentado assistindo junto com você. Precisa só ele fala assim, precisa só de uma pontinha assim para colocar o dedo e puxar a porta. Não precisa da porta aberta não, só de uma brecha. Ele fala, e a palavra de Deus fala que ele cria armadilhas em nosso redor. E a armadilha, como nós conhecemos, é para matar, não para apenas dar um susto. Então devemos vigiar. Diante dos infortúnios dessa vida, meu irmão, responda com fé e não com murmuração. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra. Queremos agradecer, porque, Deus, apesar de mim, eu creio que o Senhor falou algo aos corações dos meus irmãos. E que o Senhor me ajude, Deus, também, a responder aos sofrimentos dessa vida, ou às circunstâncias dessa vida, não com murmuração, mas com fé. Amanhã iremos começar a rotina do nosso trabalho, que possamos acordar amanhã, não murmurando, mas com alegria, sabendo que temos um Deus que controla e governa nossas vidas. Assim eu louvo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.